Eu sou a Gisele Mendes, sou contadora de histórias e hoje eu vou contar para vocês um pouco da história de Pedro. Quer saber? Então, vem comigo! Há muito tempo, em Betsaida, cidade localizada às margens do mar de Genezaré, bem longe daqui, havia um homem chamado Simão. Ele era um pescador e não tinha muito estudo, não. Ele tinha uma esposa, era muito honesto, era impulsivo, rude, simples, humilde e muito sincero. Quando Jesus começou a escolher seus apóstolos, Simão e seu irmão André foram os primeiros a serem chamados. Daí para frente, ele estava sempre por perto, onde estava Jesus. Jesus, quem o chamou de Pedro pela primeira vez e disse: Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. A palavra Pedro ou Cefas significa pedra. Se você não sabe, já está sabendo. Pedro possuía muitos dons mediúnicos. E eu vou te contar alguns fatos onde Pedro estava presente na vida de Jesus. Pedro é quem pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E Jesus responde: 70 vezes 7. Pedro também, certa feita, estava pescando com seus companheiros apóstolos e o mar começou a ficar muito bravo e eles ficaram com muito medo. E de repente eles olham ao longe e Jesus vem caminhando na direção do barco. Eles duvidam. Jesus fala: calma, sou eu. E Pedro pergunta: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá de encontro a ti. E Jesus fala: pois venha, Pedro, venha de encontro a mim. E Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas, como Jesus estava fazendo. Mas na metade do caminho, antes de encontrar com Cristo, Pedro tem medo e duvida e começa a afundar. Jesus então lhe estende a mão, volta com ele para o barco e fala com ele: por que duvidastes? Essa é uma passagem que Pedro estava presente. Depois, na última ceia, quando Jesus fala da traição, Pedro promete para Jesus que estaria sempre fiel a ele. E Jesus então fala para ele: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro fica triste com a fala de Jesus, pois Pedro amava o Cristo. Quando Jesus foi preso, os guardas vieram em direção a ele para prendê-lo, Pedro lança a espada e corta a orelha do soldado. Jesus então fala para Pedro se acalmar, que não é assim que se resolvem as coisas. Vai lá e cola a orelha do soldado no lugar. E fala com Pedro: Pedro, embanha a tua espada. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. E Pedro aprende naquele dia a lição da não violência. Quando Jesus é crucificado, Pedro estava olhando de longe. E as pessoas falavam assim: você não é companheiro daquele que está sendo crucificado? E Pedro nega: não, não sou eu não. E sai de perto daquelas pessoas.
Mais um pouco. Outras pessoas perguntam: você não é um dos apóstolos do crucificado? E Pedro: não, não sou eu. E foge. E pela terceira vez na madrugada, Pedro nega Jesus. E o galo canta. E Pedro escuta o galo e chora copiosamente. E o Cristo foi morto. Depois da crucificação de Jesus, Pedro fica muito triste. E como Jesus apareceu para Madalena pela primeira vez, foi a primeira aparição de Jesus, Pedro ficou indignado, ficou com raiva, porque ele não entendia por que Jesus apareceu para Madalena. E certo dia ele estava tão chateado, mas tão chateado, que ele resolveu caminhar e ir até a casa de Lázaro. E no meio desse caminho ele ficou questionando por que Jesus não apareceu para ele. E ele estava com muitas dúvidas e com muito medo. E se fosse mentira, e se o Cristo não ressuscitasse, o que eles diriam para o povo? E ele chega na casa de Lázaro, adentra a casa, as irmãs de Lázaro o recebem. E eles começam a conversar sobre o Cristo, sobre a crucificação e resolvem orar. E quando eles oram, de repente eles sentem um perfume maravilhoso no ar. Era Jesus chegando. E Jesus se faz presente e conversa com Pedro e orienta Pedro de como ele deveria seguir daí para frente. Pedro então não tem mais dúvidas, sai da casa de Lázaro e vai reunir-se com os apóstolos. Jesus manda que ele vá para Jerusalém com os apóstolos. E lá em Jerusalém, Jesus ia dar novas ordens. E Pedro não tem mais dúvida a partir daí e segue em direção a Jerusalém e toma as rédeas do apostolado do Cristo na terra. Pedro abre a casa do caminho, que é uma casa de passagem onde ele recebia doentes, onde ele recebia pessoas que não tinham o que comer, pessoas desventuradas. E ele cuida dessas pessoas em nome do Cristo, e ele faz muitas curas em nome do Cristo. As pessoas tinham como um santo, as pessoas se aglomeravam para esperar Pedro passar, para que a sua sombra sequer pudesse curar as pessoas doentes. E assim segue Pedro a sua vida, o seu apostolado, fazendo o bem sem olhar a quem, aproveitando todo o tempo do mundo para servir às ordens do Cristo. Até que um dia ele é preso e crucificado como Jesus o foi, mas ele não se sentiu digno de ser crucificado como Cristo e pede para virar de cabeça para baixo. E assim ele morreu. E essa é a história deste apóstolo maravilhoso que seguiu todos os caminhos, todas as orientações que o Cristo disse. Ele tinha dúvidas, como nós, tinha medo como nós, mas soube cumprir o seu dever. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás Cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome.